Olá, amigos. Vamos gravar a segunda parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, né? Nós nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 20 horas, estamos aproveitando a tecnologia para não interrompermos os nossos estudos. E todas as semanas gravamos uma aula na quinta-feira e uma aula no sábado, né? Porque são os dois estudos de O Livro dos Espíritos que temos na nossa casa. Dos 12 grupos de estudo, 2 são sobre o Livro dos Espíritos e nós estamos aqui compartilhando algumas reflexões. Faltou uma questão do item 4, né, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros, que foi a questão 982. A questão 982 diz o seguinte: é necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Ou seja, fora do Espiritismo não há salvação, mais ou menos isso a pergunta, né? Temos que estudar, acreditar no Espiritismo? E a resposta é que não. Eu vou contar um episódio para vocês que é quase cômico. Na cidade de Matão, os irmãos conseguiram fazer uma lei, a Câmara Municipal fez uma lei e lá eles têm a Semana Chico Xavier. É um evento do município, né? Homenageado espírita, mas um evento do município onde tem venda de livros, palestras e tal. E todos os anos, né, acontece a Semana Chico Xavier. Em duas oportunidades eu tive a honra de fazer a palestra lá. E uma foi na Casa de Cultura, se eu não me engano, e a outra foi na própria Câmara Municipal. A pessoa queria me apresentar, né, iria na tribuna me apresentar, iria falar um pouco, uns 5 minutos, e depois passar a palavra para mim. Falou um pouco mais do que isso, talvez uns 10, mas o problema não foi o tempo, foi o que falou. Nós estávamos na Câmara Municipal com vereadores evangélicos, vereadores católicos. Ali não era uma casa espírita, né? Era um local com metade espíritas e metade não espíritas. E a pessoa disse, então, que o espiritismo era uma religião superior às demais, que as outras religiões teriam que alcançar o espiritismo, algo desse tipo. E o responsável pelo convite, né, estava longe porque eu já estava compondo a mesa ali, então ele olhava para mim com um olhar de desespero do tipo: Edmir, por favor, na hora da palestra corrija isso que está sendo falado. E aí então eu ia falar sobre o Chico Xavier, né, porque era uma homenagem a ele, e eu comecei então, mudei ali o início da palestra com uma frase do Chico. Ele disse assim: se Kardec houvesse escrito fora do espiritismo não há salvação, provavelmente eu teria ido por outro caminho. Ainda bem que ele escreveu fora da caridade não há salvação. E aí assim o clima já ficou mais ameno, né? Porque eu deixei claro, diferentemente do meu antecessor, que o espiritismo não defende a ideia, e aqui tem uma questão do Livro dos Espíritos para comprovar isso, de que precisa ser espírita para progredir. Muito pelo contrário, né? Porque nós dizemos que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, se somos espíritas e temos o conhecimento de causa, claro, seremos mais responsáveis pelos efeitos. O espiritismo, portanto, não é caminho para a salvação. Mas, comentário à questão 982, Kardec diz que quando ele é estudado, bem compreendido e aplicado, claro que ele pode abrir algumas portas, no sentido de que nós deixaremos de fazer algumas coisas que atrasarão a nossa felicidade, nós não perderemos o rumo, porque agora temos um caminho a seguir, então vamos de maneira mais certeira, né, em busca da felicidade. Portanto, o Espiritismo em si não faz nada, mas se nós pegarmos os conhecimentos espíritas e nos transformarmos, e é essa a questão, não adianta eu ir ao centro todos os dias, eu fazer palestra, dirigir casa espírita, reunião mediúnica, isso absolutamente não adianta. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso olhar
ser humano de uma maneira diferente. Então, 2 ou 3 exemplos que talvez facilite. Quando eu sou espírita, eu olho para qualquer ser humano, de qualquer partido político, de qualquer cor, de qualquer orientação sexual, de qualquer religião, de qualquer ser humano. E eu o amo da mesma maneira. Se eu não entendi isso, eu posso ir ao centro quantas vezes eu quiser. Mas se eu ainda tenho preconceitos, se eu ainda guardo mágoas, o Espiritismo, o que ele me serve é para mostrar que isso não é um bom caminho, para que eu me transforme. Não é? Não há ninguém anotando quantidade de vezes que a gente assiste palestra ou faz palestra, aplica passe ou recebe passe. Não há esse cadernão lá no plano espiritual. Então tenhamos consciência disso, e é isso que a questão 982 e o comentário posterior de Kardec nos traz. Agora nós vamos para o item 5, né, do capítulo 2, que é penas temporais. O item 5, penas temporais, ele começa com a questão 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Então, o que o Kardec está dizendo é o seguinte: sofrimentos materiais quando estamos encarnados, sofrimentos morais quando estamos na erraticidade, desencarnados. O espírito fala, olha, mais ou menos. Claro que quando estamos no mundo espiritual não temos a matéria, em tese estamos livres dos sofrimentos materiais. Mas, como já estudamos no próprio Livro dos Espíritos, nós levamos memória disso. Então nós levamos memória da dor física, memória do frio, memória do calor, memória da sede, da fome, enfim. Então sofremos materialmente, entre aspas, pela memória. Vocês já viram aquela sensação de uma cena de filme que seja bem desértica, né? Com aquele sol escaldante, né? A tela fica até amarelada. A gente sente calor na hora, né? Ainda que a gente possa estar num ambiente bastante fresco ali. Por quê? Porque a nossa memória, ao ver aquela imagem, já aciona. Então o espírito, na erraticidade, não tem sofrimento material, mas tem memória dele. E quando ele está encarnado, ele tem os sofrimentos materiais, mas ele carrega as dores morais. Senão não teríamos problemas psicológicos. Não são só dores físicas. As piores dores, elas são as de cunho emocional, de cunho espiritual, não é? A depressão, a angústia, a ansiedade, são dores reais que têm sua origem no espírito. O espírito, quando desencarna, então continua ansioso, depressivo, porque isso são características do espírito. São características momentâneas, é bem verdade, que ele vai superar, mas naquele momento é uma característica daquele espírito, né? Ele está ainda naquele estágio. Portanto, sofremos as duas dores. Lógico que a material, quando estamos encarnados, é apenas em termos de memória. Na questão 983 tem um comentário não, é um trecho da resposta mesmo. Todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Isso é o que a gente sempre fala, né? Penas e gozo, penas relativas às faltas das vidas anteriores e penas relativas às faltas dessa vida. Então, eu posso carregar um problema físico, uma doença, e nessa vida não fiz nada para adquiri-la, porque foi realmente uma questão kármica. Eu lesionei o meu perispírito e trago a necessidade dessa expiação. Mas às vezes, as doenças, os problemas que temos aqui, se olharmos para os últimos 10, 20, 30 anos, vamos localizar a causa aqui. Então, causas atuais das nossas aflições, né? Ou causas anteriores das nossas aflições. A gente gosta de jogar tudo para outra vida, falar, eu tirei pedra na cruz, né? Como se todos os problemas que nós passamos têm a ver com questões de outras encarnações, mas
se prestarmos atenção, boa parte tem a ver com as questões, com os erros dessa própria existência terrena.